A paz, meus amigos, boa noite. Irmãos, este é o segundo vídeo que eu estou fazendo a respeito do Segundo Testamento. Agora nós estamos entrando já no quinto livro, no livro de Atos. Este que foi escrito pelo apóstolo Lucas, que era um médico e companheiro do apóstolo Paulo. Ele foi escrito provavelmente em média de 61 a 64 anos depois de Cristo. Esse livro, ele menciona o início da igreja, falando da importância, no poder e os dons que o Espírito Santo nos proporciona, não para nossa glória, mas nós como os meros instrumentos nas mãos de Deus, para que através dos seus filhos outras pessoas sejam alcançadas. Esse livro, mais precisamente, a partir do capítulo 9, começa a conversão de Saulo, este que até então um perseguidor dos cristãos. Aos olhos da Bíblia, um touro indomável. Enquanto estava no deserto, ele teve um encontro com Jesus e teve um intensivo, vamos usar essa expressão, ele teve um intensivo de 3 anos com Jesus, que foi o mesmo tempo que os apóstolos tiveram com Jesus. Então, enquanto ele estava sendo preparado, moldado, para depois, através de sua vida, ser um exemplo de fidelidade, entrega na obra de Deus. Eu vou fazer um vídeo especialmente falando a respeito desse apóstolo, que, olha, boa parte do Novo Testamento, ele está incluso, ele é um apóstolo que, a meu ver, se destaca, porque Deus não vê como homem, ele olha para o coração e para a intenção. E porquê logo um perseguidor dos cristãos, Deus pegar um perseguidor, um homem que matava, que perseguia? Então, por que de tudo isso? Tudo tem um porquê. Ninguém é mal por acaso. Eu fiz um estudo a respeito da vida de Saulo, que depois foi chamado de Paulo na Bíblia. A história dele é incrível. Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre a vida de Saulo, depois Paulo, desde o início, desde quando ele era pequeno, quando ele nasceu, sobre sua família até o fim de sua vida. Um vídeo que, olha, vai ser muito bom, um material bem forte, bem edificante para a tua vida, mas isso aí vai ser logo adiante. Agora vamos para o nosso sexto livro da Bíblia. O sexto livro do Segundo Testamento, que é o livro de Romanos. Este que foi escrito por Paulo, E Romanos 16, verso 22, menciona que Paulo usou um homem chamado Tércio para transcrever nas suas palavras. Foi escrito em média de 56 a 58 anos antes de Cristo. Esse livro, ele deixa claro que não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Toda nossa boa obra que a gente já fez é como um trapo imundo para Deus, que quando entregarmos nossa vida a Jesus, nós não somos mais controlados pela nossa natureza pecaminosa, e sim pelo Espírito. Se fizermos a confissão que Jesus é o Senhor, entregarmos nossa vida unicamente a Ele, crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, somos salvos. Fala também em vivermos uma vida entregue a Deus como um sacrifício vivo a Ele, e não nos envergonharmos do Evangelho. Vamos lá para o nosso sétimo vídeo, nosso sétimo livro. O sétimo livro do Segundo Testamento, que é o 1 Coríntios. Foi escrito por Paulo, foi escrito em Éfeso, em média de 55 anos antes de Cristo. Depois de Cristo, perdão. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja em Corinto poucos anos depois de deixar a igreja. Paulo ouviu boatos referente à igreja estar cheia de imoralidade sexual, cheia de orgulho, Os dons espirituais estavam sendo usados de forma indevida, E o propósito dessa primeira carta foi com a intenção de restaurar a igreja de Corinto à sua fundação, que é Jesus Cristo. Vamos lá então para o nosso segundo livro, para o 2 Coríntios. Já o segundo livro de Coríntios, ele foi escrito na Macedônia.
Foi escrito em 55 a 57 anos depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, possivelmente com Timóteo. A igreja de Corinto começou, né, como um resultado de uma visita de Paulo em sua segunda viagem missionária. Nessa segunda carta, ele expressa seu alívio e alegria, né, na igreja ter recebido sua primeira carta, que, digamos, foi repreensiva, foi como uma advertência. Eles receberam de forma positiva, referente às falsas doutrinas que estavam acontecendo e divisões na igreja. Ele termina esta carta demonstrando a sua preocupação com as falsas doutrinas e ensinando os princípios e vantagens de ajudar com o coração alegre, né? Descrevendo também a visão celestial que lhe foi permitido e o espinho na carne. O que será esse espinho na carne? Que Deus o deu para garantir a sua humildade. Isso está lá no capítulo 12. Vamos lá então para o nosso nono livro. O nono livro do Segundo Testamento, que é o livro de Gálatas. Foi escrito por Paulo também, pelo apóstolo Paulo, em 48 a 55 anos depois de Cristo. Foi escrito em Corinto ou na Antioquia da Síria, né? As igrejas em Galácia, elas eram formadas em parte de judeus convertidos e a outra parte de gentios convertidos. Essa carta aponta, está direcionada ao ponto em que os homens são justificados pela fé sem obras da lei de Moisés. Vamos lá para o nosso último livro, 10º livro deste vídeo, 10º livro do Segundo Testamento. O 10º livro do Segundo Testamento, que é o livro de Efésios, né? Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Foi escrito em média de 60 a 63 anos depois de Cristo, foi escrito em Roma. O livro de Efésios, ele descreve a disciplina necessária para se transformar em verdadeiros filhos de Deus. A doutrina ocupa a maior parte deste livro. Metade do livro diz respeito à nossa posição em Cristo e o restante ao que afeta a nossa condição, né? No capítulo 1 ao 3, ele introduz princípios ao que Deus tem feito. O 4 e 5 expõe a nossa existência atual. E o 6 apresenta princípios a respeito de nossa luta diária. Este vídeo eu estou encerrando por aqui. A partir do próximo vídeo, eu vou entrar com material a mais, falando desde o início o porquê Paulo ter mencionado certas coisas, o porquê dele ter começado as cartas de cada forma. Nada é por acaso, em tudo há um propósito. Eu vou explicar o porquê de cada isso aí, que vocês vão ter um entendimento maior, entender o porquê de muitas coisas que às vezes passa até despercebido. Mas então tá, um forte abraço, fiquem com Deus. Quem não for inscrito, né, se inscrevam, curtam, comentem, até para mim ver que está sendo visto, que se está sendo positivo, ou enfim, para mim ter uma noção do que tem sido o material. Eu vou trazer eu tenho umas palavras prontas que eu quero trazer para vocês, falando a respeito de Saulo, que eu já mencionei neste vídeo, né, falando de toda a vida dele, e sobre Maria. Quem é Maria? Né? Quem será realmente Maria? Vamos falar bem a verdade, quem ela é. Eu vou trazer essa palavra aqui. Eu vou trazer um vídeo falando exatamente. Vou trazer uma pregação a respeito sobre Maria. Quem realmente é Maria? Quem é Maria? Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.